Boa noite. Oi, pessoal. Aline, Marina já entrou aqui. Já vou dividir a tela contigo, Marina, para a gente começar. Letícia, boa noite. Vamos lá. Olá, Oi, olá, Marina. Boa tudo noite. bom? Boa Tudo bem? noite. Deixa eu ajeitar aqui minha luz. Se Tá meio ajeita esquisito. aí. Eu vou só botar aqui o fone também. Eita, menina, esqueci meu fone. Não tem nada, não. E aí, como é que tá o meu enquadramento? Tá ótimo. Tá todo mundo ouvindo a gente? Falem aí, por favor. Tá todo mundo ouvindo a gente? Manda aí um aviãozinho para quem vocês acham que vai gostar de assistir essa live. Segunda live que eu faço com Marina. A outra Tô foi no animada. perfil dela, que já tá lá, ainda tá lá salvo. E esta agora no meu perfil. Então, assim, para quem não conhece Marina, ela é do Instagram, né? Estimulação precoce. Também é uma mãe atípica. Na verdade, eu vou deixar ela se apresentar, né? Eu sou suspeita para falar porque eu já sigo ela há algum tempo e gosto demais do conteúdo dela, que casa muito com o que eu falo, com o que eu acho em relação a tudo, em relação à terapia, em relação ao acompanhamento, à participação dos pais dentro do contexto. Então, vou passar aqui a palavra para ela se apresentar para quem ainda não conhece. Primeiramente, boa noite a todo mundo. E Anne, muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Pois, como você falou, né, o nosso trabalho se complementa. E eu acho muito massa. Eu também admiro demais seu trabalho. A gente começou a se seguir e, de repente, quando a gente viu, eu estava parceira. Então, assim, é uma parceria que realmente só cresce. Como a Yane falou, eu também sou mãe atípica, mas eu trabalho com desenvolvimento infantil. Comecei a trabalhar com desenvolvimento infantil a partir do momento em que eu descobri a síndrome do meu filho, né? Bernardo, ele vai fazer 4 anos agora no final do mês. E ele tem síndrome de Joubert, uma síndrome super rara. Então, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil para aprender a brincar com ele em casa. E aí, comecei a estudar, levei isso a sério. Hoje, eu sou educadora da primeira infância, assistente de crianças com necessidades especiais e educadora parental em disciplina positiva. Então, eu mesclo toda a minha vivência, minha experiência com meu filho. Eu também trabalho numa escola aqui na Irlanda. Eu moro na Irlanda, para quem não sabe. Então, eu sou educadora da primeira infância numa escola aqui na Irlanda, enfim. Então, o meu trabalho tem base no contexto familiar de crianças atípicas, de pais atípicos, né? Então, eu trabalho orientando pais em como pode brincar com seus filhos em casa de uma forma mais natural, de uma forma a implementar a brincadeira na rotina, entendendo as necessidades da criança, né? Sem forçar nada. Enfim, com um toque de disciplina positiva. E é isso. Então, eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre rotina na pandemia. Para quem não sabe, eu também estou com um curso aberto, né, o Rotina Estimulante, que, enfim, ele fala sobre tudo isso e mais um pouco, né, todo esse universo de brincar em casa, criação de rotina, planejamento, como desenvolver a criança, como descobrir qual a brincadeira que precisa fazer com a criança, enfim. Um curso super completo que está com vagas. Eu estou encerrando as matrículas hoje. Hoje. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso ao longo dessa live. Isso, aí nessa semana eu abri a caixa de perguntas, né? Tiveram algumas perguntas e todas relacionadas exatamente ao que você fala no curso. Então, vamos lá, começando por como organizar a rotina das crianças e fazer as atividades domésticas. Porque, assim, essa questão da rotina, na verdade, é uma coisa que deve sempre existir. Só que o que é que aconteceu? Nesse período de pandemia, todo mundo ficou sem rotina. Quem É, trabalhava fora começou a trabalhar em casa, as crianças sem escola, sem terapia, então ficou meio. Até quem tinha uma rotina, perdeu. sim, é. Então todo mundo teve que se reestruturar. Isso. E aí, E como eu é que costumo faz para fazer dizer, tudo? primeiro tirar esse estigma de fazer tudo, não vai fazer tudo. A gente tem que trabalhar com a prioridade. O que é a prioridade do dia, né? Na verdade, eu gosto de começar a falar sobre rotina dizendo que rotina é algo dinâmico.
não é? A gente adapta a rotina de acordo com o nosso dia, o nosso momento, por exemplo. Não é porque a gente vai viajar que a gente não vai ter rotina na viagem. Não, a gente vai adaptar a nossa rotina, né, existente para aquela situação. Então, o que a gente precisa fazer é criar uma rotina, ter uma estrutura, por exemplo, da hora que acorda. Eu gosto de estruturar a rotina quando eu ensino, né? Eu explico super detalhado isso no curso. E quem entra no curso também ganha um modelo de cronograma de rotina. Então, a pessoa só imprime e já faz lá, coloca os seus horários. Mas o ponto é, você precisa partir de um ponto de partida. E o ponto de partida precisa ser os horários fixos. Café da manhã, a hora que acorda, café da manhã, almoço, jantar. Se você tem isso estruturado, o que acontecer no meio do dia é lucro. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente perde o horário, e isso acontece demais, a criança vai dormir 10 minutos mais tarde, 20 minutos mais tarde, meia hora mais tarde. Quando vê, a criança está indo dormir meia-noite. Isso aconteceu na minha casa, tá? Eu sou uma pessoa que sou louca da rotina. E quando eu vi, Bernardo estava 2 semanas dormindo de 11h30 da noite. Só que o que acontece? Acontece na minha casa também. Só que se eu tenho esse olhar para a rotina, se eu já tenho um planejamento, é mais fácil de eu voltar para o meu eixo. Aí eu fico pensando, gente, se eu despiroquei nessa quarentena, né? Imagina quem não tem uma rotina. Eu fiquei de verdade. E foi esse pensamento que me levou. Eu vou fazer esse curso. Porque eu vou criar esse curso nesse momento. Porque é isso, se você não tem uma rotina, você não consegue fazer nada. Todas as perguntas que você vai fazer para mim, ela partem de um ponto, rotina. Não tem como. Então tá. Basicamente, para a gente organizar a nossa rotina, a gente precisa marcar o horário de acordar, tomar café da manhã, almoço, dormir. Tem que existir esse horário fixo. E a partir daí a gente consegue colocar as nossas obrigações. Trabalhar com prioridade. O que é a prioridade de hoje? O que é que não pode deixar para amanhã? E aí anota também a hora que você vai fazer. E aí você vai conseguindo colocar as outras atividades que não são tão importantes, mas são complementares. Como, por exemplo, lavar a toalha. Cara, se não der para lavar a toalha hoje, tá tudo bem, né? É mais importante o quê? Lavar a toalha ou almoçar? Então, a gente tem que trabalhar com as prioridades. Quando a gente trabalha com as prioridades, a gente consegue levar o dia um pouco mais leve. E outra dica muito importante é listar o que você tem para fazer. Aí você vai decidir se vai ser num papel, num caderno, numa agenda, no celular. Mas é importante, porque você, quando lista o que você tem para fazer, você começa a perceber que você está fazendo coisa. Porque quando a gente tem muita coisa para fazer no dia, a gente para o dia e faz, meu Deus, não fiz nada hoje. Aí você fez um monte de coisa. Só que você tem a sensação de não ter feito nada. E aí, quando você tem uma lista, você vai riscando o que você está fazendo, e aí você termina o dia, por mais que você não tenha feito tudo que você queria, você fez metade do seu plano. Então, é muito importante que a gente tenha essa questão visual. Nós somos muito visuais. Todo canto que a gente vai ter uma placa sinalizando uma coisa, nossas crianças precisam de suporte visual, né? Não é à toa Sim. que existe plano, agenda no celular, aplicativo, porque nós somos pessoas muito visuais, então a gente precisa realmente ver o nosso plano. E aí a gente consegue levar essa organização toda de forma um pouco mais suave, um pouco mais leve. É isso. E outro motivo que eu também, né, eu também estou com um grupo de orientação de pais, e essa é uma dúvida, tipo assim, quase todo mundo fica, porque eu digo que a gente tem que estabelecer os objetivos, né, que nossas crianças, elas têm muitas demandas, então a gente tem que Uhum. priorizar o que é que a gente vai estimular naquele momento para fazer de forma consistente, porque não dá para fazer um pouquinho aqui, um pouquinho disso, um pouquinho Não, daquilo. Ou isso. faz muito de um só, até a criança adquirir aquela habilidade e continua. E essa foi uma das principais dúvidas, porque tipo, como é que eu organizo isso? O que é que eu vou saber o que é prioridade, o que é que não é? Tipo assim, eu digo, não, ó, vou marcar essa live com Marina, porque ela vai falar de rotina, vai falar de prioridade, porque realmente não tem como fazer tudo. A gente tem que Não. escolher. Então, prioridade para mim pode não ser para você. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Por exemplo, não é minha prioridade forrar minha cama. Não é. Minha cama pode passar uma semana de forrada. Eu não ligo, não tô nem aí. Mas tem pessoas que não conseguem fazer nada sabendo que a cama tá uma bagunça.
Sim. Então, assim, prioridade é algo muito relativo. Por exemplo, para mim é prioridade eu acordar, lavar meu rosto. Se for um banho assim que eu acordo, é um ótimo plus, mas eu preciso lavar meu rosto, fazer minha limpeza de pele, fazer minha maquiagem e partir para o ataque. Isso é uma prioridade para mim. Então, eu abro mão de forrar minha cama. Entendeu? Só que vai ter pessoas que não, que tipo, não, forrar a cama é primordial, eu não vou nem escovar o dente, mas lá a cama eu vou forrar. E aí a gente tem que ver isso. Outra coisa que é importante também você ver, decidir a prioridade. O que é prioritário? O que não pode ficar para amanhã? Ou o que vai impactar se você não fizer? O que vai lhe trazer uma outra demanda se você não fizer naquele dia. Então, isso é prioridade. Uhum. É prioridade brincar com a criança. Então, no curso eu explico muito direitinho isso também, mas eu sugiro que, como estimular o seu filho em casa é uma prioridade, não pode não acontecer, precisa acontecer logo no começo do dia. Porque se você coloca o estímulo do seu filho para 5 da tarde, a chance disso não acontecer é 100%, vou dizer logo a você. Se você não tem uma constância no brincar e você planeja, ah, não, vou começar a brincar hoje, mas eu vou brincar às 5 da tarde, você não vai. Porque você já vai estar embananada, mil coisas que você não fez no dia, você não vai parar para fazer aquilo. Então, eu sugiro que o brincar com a criança seja uma das prioridades do dia. Antes de arrumar a cozinha, antes de varrer a casa, café da manhã, brincou. Depois que brincou, aí, minha filha, que vier é lucro no dia. Teve um comentário aqui, né? Eu comecei a pandemia fazendo um grande planejamento para dar conta de tudo, me cobrando muito se as coisas não fossem realizadas no dia. Isso aí também é importante, essa questão da cobrança, né? A gente É. planejar. E aconteceu comigo, Iane, aconteceu comigo. Eu criei um cronograma assim que começou a pandemia, porque aqui eu moro na Irlanda, então aqui a pandemia começou, o isolamento social começou primeiro, né? Então eu criei a minha rotina, um planejamento, disponibilizei, tiveram muitos downloads. E eu comecei criando assim, 9 da manhã faz uma coisa, 10 da manhã, 11 da manhã, 12 da manhã, nananana. E eu fiquei louca. Eu passei 2 semanas desse jeito. Eu fiz, não, essa história não dá pra mim, não. Eu vou ter que botar as coisas mais importantes, deixar uns momentos livres, porque eu sei que eu vou precisar, que no fim das contas ocupei com outras coisas, mas não, a gente não pode fazer isso. A gente tá vendo um momento atípico, né? Eu sei que muitas pessoas já estão voltando para sua vida normal, porque também é muito difícil ficar tanto tempo assim nessa situação, né? Mas eu vou te dizer, viu? Aqui no Brasil não tá voltando tanto assim, não, por conta da questão das escolas. Tem isso, mas menino, o que eu tô vendo de gente furando nessa pandemia não tá escrito. Não, mas para a escola, assim, Pra escola eu não não tem sei se jeito. algum estado já voltou, Acho que mas a não. maioria não voltou aqui no Brasil. É, Então, assim, o tempo maior, né, que as crianças ficam fora de casa, é, que é a escola, ainda é. não voltou. O pessoal tá E nem voltando aos poucos sabemos da quando questão vai do... voltar, né? Nem Isso. sabemos vai voltar. Essa é que é a questão. E aí o que acontece? A gente precisa também entender que no começo era tipo, é só uma fase. Faz o que dá, não se cobre, etc. Tu tá travando pra mim. Tá travando? Tu tá É, normal. voltou. Voltou. É. Então, é muito importante a gente pensar nisso também, sabe? Porque tem dois lados. Tipo, ah, não se cobre, não sei o quê. Mas, cara, esse momento é uma fase que já está durando muito tempo. E vai continuar durando muito tempo. A gente tem que entender que isso é o novo normal, de verdade. Tá? Esse é o momento que a gente está vivendo agora. Então, a gente não pode nem ser 8 de tipo, ai, tem que ficar louca na rotina estruturada, fazendo mil coisas, e aí ficando ansioso e gerando uma ansiedade, ou até uma depressão, uma coisa assim. Mas também a gente não pode ficar passando a mão na nossa cabeça. Ah, mas tudo bem, é uma fase, tá todo mundo passando por isso, não sei o quê. E aí você vai também ficando ansioso. Porque você vai vendo que você não está sendo produtivo, né? A gente tem que Sim. entender que esse momento é o novo normal, isso está acontecendo, a gente vai ficar assim por muito tempo, as crianças vão ficar sem escolas por muito tempo, a gente não vai voltar para o trabalho por muito tempo, então a gente precisa encarar isso como uma realidade, né? Ficar, eu vou E, levar a vida leve e aí a gente vai perder um ano da nossa vida. E a criança, e o pior consequentemente, de também. tudo é o ano da criança, né? Tipo assim, um ano de intervenção, um ano que muitos estão tendo regressões, né? Vários É, estão tendo muitos ganhos nessa pandemia isso. em casa, mas outros estão tendo grandes regressões.
Isso. E, inclusive, esse momento em casa também é uma grande oportunidade para os pais estimularem habilidades de vida da criança, né? Habilidades que Sim, a criança só aprende em casa, que passava as séculos na ABDs. escola. Exatamente. Era o dia inteiro na escola, o dia inteiro com babá, não sei o quê. E os pais não tinham a chance de compreender o seu filho, conhecer o seu filho, né? Muitos pais estão tendo a primeira vez, pai, inclusive, homem, eu estou falando, né? A figura paterna, estão tendo pela primeira vez na vida a chance de ficar mais do que 5 dias em casa com o filho, né? Então é uma oportunidade excelente também de fazer conexões. Então a gente Sim. tem que ver os dois lados. Se organizar, não ficar louca, querendo fazer 70 mil coisas ao mesmo tempo para não gerar ansiedade, mas também ter cuidado com isso. Deixa a vida me levar, porque está sendo muito difícil e não sei o quê. E aí a gente também gera uma outra ansiedade de não estar fazendo nada. Né? Eu acho que a gente tem que entender qual é a nossa prioridade e criar o equilíbrio. E essa questão do tempo, né, da criança em casa, muita gente teve que aumentar o tempo de tela da É, criança para poder conseguir fazer alguma coisa. é. E aí, como é que se faz com essas telas em que todo mundo sabe que não pode, que não deve, só que muitas pessoas não têm outra opção para conseguir fazer o que tem que ser feito nessa lista de prioridades do começo do dia. É. Então, e aí é exatamente isso. No começo da tela, no começo da quarentena, né, a gente liberou muito as telas, porque era assim que a gente estava vivendo e era só uma fase. E aí agora a gente está colhendo os frutos desse excesso de tela no comportamento das crianças, né? Sim. Eu tenho certeza que as crianças que estão passando mais de 5 horas na tela, o que são muitas, muitas, estão tendo muitos comportamentos desafiadores. Demais. É birra em excesso, choro em excesso, irritabilidade, perda de concentração, distúrbio de sono. E aí a alimentação. Tem gente que não tá, tem criança que não. Estereotipias. Muitas Estereotipia, estereotipias. ecolalia. Menina, exato. Então, assim, mais uma vez, aqui em casa, eu nunca fui a mãe que proibia tela, não, nunca fui. Mas eu sempre tive noção de que o meu filho precisava brincar mais e ter menos telas. Eu acho que esse precisa ser o equilíbrio. Mais brincadeira e menos tela, né? Sim. E aí a gente só consegue fazer isso também, organizar a rotina e diminuir o tempo de tela da criança, se essa criança tiver uma rotina, se essa família tiver uma rotina. Não tem como a gente diminuir o tempo de tela da criança e não substituir essa criança, essa atenção que a criança Por vai outra fazendo por outra coisa. coisa. E você só consegue fazer isso se você tiver um planejamento. Vai, na hora que você tiver uma reunião, prepara um filminho para o seu filho assistir o filminho enquanto você está na reunião, por exemplo, aqui é live, prepara o filminho. Mas na hora de cozinhar, por que a criança precisa estar na tela enquanto você cozinha? Por que você não pensa em como você pode estimular a habilidade no seu filho enquanto você está fazendo uma comida? Por que não trazer o brinquedo dele para a cozinha, o brinquedo mais especial que ele tem para a cozinha? E enquanto você cozinha, você conversa com ele. Enquanto você está botando roupa para lavar, pede para ele te ajudar nessa situação, né? Inclui a criança. Foi de novo, falei que a gente está vivendo um momento em que a gente pode estimular a habilidade de vida na criança, que a gente não tinha oportunidade de fazer isso antes. Então, as telas é o mais fácil também, sabe, Anne? E eu falo isso no lugar de fala mesmo de alguém que usou mais telas do que achava que era necessário, que julgava ser o básico. Eu usei muito mais telas do que eu gostaria, embora não tenha usado tanto quanto muita gente, mas eu consegui perceber o limite também. Eu percebi que Bernardo estava tendo comportamentos completamente diferentes do que ele tinha, e a gente associou isso às telas, né? E tipo assim, não foi ao acaso, existem estudos. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, tem lançado vários estudos junto com a MS, e um deles, inclusive antes da pandemia, esse estudo é um manual de dezembro de 2019. Inclusive, alunos do curso recebem esse PDF, que é um plano, um manual chamado Menos Telas. E eles falam Hum. dos desafios que é, né, ter criança em casa e não usar tela, mas eles também falam de todos os problemas que podem causar o excesso de tela. E aí a gente precisa, sim, como principal cuidador da criança, pensar que esse excesso de tela traz prejuízo para a criança e tentar realmente reverter. Qual é o momento do dia que a minha criança está na tela sem necessidade? Porque tem. Porque a tela não é para a criança, é para o adulto. A gente Sim. coloca a criança na tela porque a gente quer. Quantas vezes no dia a gente coloca a criança na tela e quantas dessas vezes a criança mesmo pediu? Se bem que depois de tanto tempo na tela a criança começa a pedir, ela já não consegue mais brincar de Começa. nada.
É Isso aí controle. já entra aqui em outra pergunta, né? Porque muitas crianças não conseguem ou não sabem, né, brincar funcional e sozinhas. Eu vou só dar aqui boa noite a Ione. Oi, Ione, boa noite. E não conseguem brincar funcional, então elas precisam normalmente de um adulto para direcionar a brincadeira, senão elas ficam É. perdem a função. Exato, e é por isso que a gente precisa estimular muito a criança. Para essa resposta, não tenho outra para essa pergunta não tem outra resposta, a não ser tentar desenvolver essa habilidade então de brincar sozinho com a criança, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa de, mais uma vez, de rotina de planejamento. Tal hora do dia eu vou sentar com meu filho para ensinar a brincar para ele a brincar sozinho, porque existe técnica para isso. A gente consegue ensinar a criança a brincar só. Mais uma vez, tem uma aula no meu curso somente sobre isso, mas uma coisa que é muito importante falar sobre brincar sozinho é deixar a criança sozinha. Porque muitas vezes os pais estão no piloto automático do dia. A criança acaba de comer, já tira da cadeira. A criança acorda, já tira do berço. A criança acaba o banho, já tira do banho. E a gente não permite que essa criança fique só. Mas aí, do nada, a gente quer que a criança fique só. Tipo assim, qual é a lógica? Então, o primeiro ponto para ensinar uma criança a brincar só é deixar ela só. Se ela não tá chorando, deixa ela só. Se ela começar a se irritar, a gente vai lá antes, porque também a gente não pode deixar a criança chorar, se espernear para a gente ir atender a demanda dela, não é assim. Mas a gente precisa deixar essa criança sozinha. E deixar ao alcance dessa criança brinquedos que ela goste. Mesmo que seja brinquedos que não desenvolva nada, por exemplo, um brinquedo que não tem muita função, mas ela tá sozinha, porque muitas vezes também, pra gente, aquilo não é brincar, mas a criança está se divertindo horrores naquela brincadeira, né? Às Então a vezes gente é nem um também brinquedo, né? Às vezes é qualquer coisa e ela tá lá brincando. então, para os pais, aquilo não é brincar livre. Ah, a criança não sabe brincar só. Mas ele está, sim, desenvolvendo a brincadeira que realmente não é a mais funcional de todos, mas ele está lá. E o que a gente faz? Aí a gente chega lá e dá uma outra demanda para a criança fica revoltada e pronto, acabou a brincadeira. Né? Então, a gente precisa deixar essa criança livre para que ela aprenda realmente a brincar só. E Combinado? quando a gente. Aí teve outra pergunta aqui também, que não que a mãe, né, não está conseguindo fazer o home office, que também entra nesse aspecto aí, né? De ensinar a criança a brincar sozinha, porque o que é que acontece? A gente vai ter que trabalhar, a criança está lá, não tem o que fazer, liga a televisão, dá o celular e deixa ela 2 horinhas, 3 horinhas, enquanto a pessoa está trabalhando, fazendo qualquer coisa. Aí já É. entra nessa questão também do brincar, do ensinar, né? Condicionar a criança a brincar sozinha. Na verdade, não é nem condicionar, acho que é Isso. um treino mesmo, né? É um treino, é um treino. Crianças típicas, elas aprendem a brincar sozinhas por natureza. Como a gente já sabe, criança atípica, não, muitas vezes não. Porque o brincar livre é puro cognitivo, né? A criança precisa de várias habilidades antes de brincar sozinha. E muitas delas é cognitiva, né? Então a Sim. gente precisa estimular esse cognitivo dessa criança, porque uma hora ela vai conseguir avançar e perceber que existe um mundo além do parceiro. Outra coisa também que atrasa, né, esse brincar livre das crianças é porque crianças atípicas têm muita intervenção. Tem sempre um adulto lá guiando e brincando com ela. Tem sempre um adulto dando comandos a ela o tempo inteiro. Sim. A criança toda hora recebendo comando. Então, é Ela já fica realmente esperando. atrasado. Ela fica esperando. Às vezes a criança até sabe brincar. E quando você senta do lado dela, ela já começa. Brum, brum, você não precisa fazer nada, só precisa estar lá. Mas aí é você sair que a criança começa a jogar os brinquedos pra cima, assim, bem sem rumo. Porque ela tá condicionada. Né? Então a gente precisa ensinar essa criança a ficar só e a curtir ficar só. É muito importante isso. Em relação ao home office, de novo, vou ser muito repetitiva aqui, porque é uma outra aula do meu curso. É um módulo do meu curso home office. Eu tenho várias aulas sobre home office. Mas uma coisa que é importante é a rotina. A gente tem que ter uma rotina, né? A gente tem que entender o que está acontecendo no nosso dia. Qual é a horinha que a gente pode trabalhar com o nosso filho do lado, né? Sei lá, preencher uma planilha. A criança pode estar do lado, ela não precisa estar na tela. Dá um papel, dá uma caneta, deixa a criança do teu lado. Pega um brinquedo, um pianinho, se ela gosta. Pega um brinquedo que ela mais gosta, deixa do teu lado. E você fica ali dando aquela meia atenção de qualidade. Você tá lá, mas não tá presente, né? Você não tá emocionalmente presente, você tá só de corpo. Outra coisa que é muito importante também, antes de um momento importante, uma reunião importante que você não pode ser interrompido, ou uma live, ou enfim, qualquer coisa que seja, você não pode ser interrompido, dê uma atenção de qualidade para o seu filho. Porque o que acontece também é que a gente quer que a criança fique sozinha, assim, para sempre. Não vai.
Não vai. A criança está acostumada a ver os pais em casa no final de semana ali para brincar com eles. Do nada isso mudou. Ela não entende. Minha mãe trabalha. A minha mãe em casa brinca. Quando ela não está em casa, ela trabalha. Por que agora em casa ela trabalha e não brinca? A gente tem que entender o contexto da criança, se colocar no lugar dela, né? Então, dá uma atenção de qualidade para a criança. Minutos antes, 15, 10 minutos antes de você entrar num momento importante do seu trabalho, vai fazer com que essa criança não lhe interrompa no momento que você não pode ser interrompido, né? Uhum. E, gente, isso é um treino, tá? Nada do que eu tô dizendo aqui, tu vai chegar amanhã bem linda. Ah, então eu vou fazer e vai acontecer. Não vai. Mas, né? Eu costumo dizer assim, olha, não tem nada fácil. Olha, Ah, tem quem tiver filho atípico e disser, não, isso aqui, essa habilidade eu consegui fácil, é mentira. Porque não tem nada mentira, tá fácil. mentindo, mas tá mentindo na cara dura. E me diga quem é que eu vou descascar nessa internet. Porque não existe. Não é nada fácil. Não é fácil, mas a gente tem que ter constância. Nenhum novo hábito acontece por acaso. Nem o bom, nem o ruim. A criança não ficou viciada nas telas do nada. Todo dia ela assistia 10 minutos, 10 minutos a mais, né? Então, é isso. Hábito bom e hábito ruim a gente cria com constância. Então, a gente tem, para criar um novo hábito, a gente tem que ter consistência no que a gente está fazendo. Sim. Mas não é fácil não, E, gente. Não é fácil não. Tipo, eu tô falando aqui como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas não é. Tipo assim, são meia-noite e meia. Aliás, são 1 da manhã, eu tô trabalhando, né? Então, eu lido com as minhas prioridades. Ontem eu fiquei estudando até 4 horas da manhã. Hoje de manhã me deu o luxo de não fazer nada. E hoje de manhã teve tela aqui em casa. Eu fiz, vou trabalhar até 4 da manhã e amanhã mais nada baixo do desenho. Eu vou ficar bem linda deitada nesse sofá, fingindo que tô dormindo. Minha prioridade, eu me planejei para essa. Até esse dia doido, que foi o dia de ontem, fazia parte do meu planejamento. Para hoje eu estar mais tranquila. E consegui fazer essa live uhum, aqui, porque minha filha, se eu não tivesse, tá se no eu não tivesse automático. ficado de manhã na tela, eu ia estar aqui assim, vai, Anne, fala, pelo amor de Deus. E para Mas é quem vai, isso. quem tá assistindo essa live hoje e tá pensando, eu vou fazer essa rotina a partir de amanhã. Qual o conselho que você dá? Tipo assim, por onde é que você começa? Começa agora, saindo dessa live, comprando meu curso. Tô Aí tá brincando. certo. Tudo que você precisa saber está lá. Olha, tá mesmo, Dividido mas em assim, módulos. e dividido em módulos em ordem cronológica para você não perder o raciocínio e você não perder tempo na sua vida. Não, enfim, falando sério, o curso tá incrível. A Iane, tu é minha aluna do curso, tu sabe. O curso tá massa, mas não é. Olha, o que você precisa fazer? Eu quero organizar minha rotina amanhã e não posso comprar esse curso, Marina. Vai perder? Vai. Mas o que eu posso dizer para você hoje é: saia dessa live e planeje seu dia de amanhã. A gente não consegue fazer nada que a gente tem para fazer se a gente não planejar. Então, antes de acontecer o babado, tu vai ter que se organizar. Então, hoje, se você pegar um caderninho e vai dizer o que é que eu tenho que fazer amanhã? E anota. E aí, amanhã tu cumpre. Aí, amanhã de noite, tu vai pegar o mesmo caderninho e botar, massa, consegui fazer, certo? E depois de amanhã, o que eu tenho para fazer? E aí, você vai. Sugiro colocar poucas obrigações no seu dia, porque o povo tem mania disso, né? Ai, eu vou começar a rotina, aí lasca, menina, a agenda cheia de coisa. Não. Coloca uma coisa muito importante para você fazer amanhã. Aí você faz. E aí você vai ter aquela sensação de que você venceu na vida, entendeu? Tipo, meu irmão, que bicha produtiva. Aí pronto, aí no outro dia, tu vai e bota mais uma coisinha. É igual, é igual o estímulo das crianças, né? A mãe nunca estimulou a criança em casa. Ah, eu vou fazer uma lista com 40 brincadeiras. Não Não faz começa, duas. pô. Não faz Não faz duas. duas. Porque não é mal, não é porque ela é ruim, não, pô. É porque é inviável, entendeu? A gente tem que ir devagar. A gente tem que ir com cautela, entendendo os nossos desafios, né? Ter empatia com a gente, porque a gente é mãe, a gente é mulher antes de tudo. Né? A gente não é professora, a gente não é terapeuta, tu é, né? Eu também sou. Mas Nos tornamos, né? nos tornamos, antes disso, antes de sermos, a gente é mãe e até para os nossos filhos, às vezes é difícil a gente implementar o que eles precisam fazer, né? O que os Sim. terapeutas estão sugerindo, né? Você precisa de um terapeuta para o seu filho, eu também preciso de uma professora, de um assistente para o meu filho, né? Até A porque a gente é gente é mãe antes de qualquer coisa, né? Tem muita coisa que Pedro faz com os terapeutas, coisa mais linda e comigo é um sacrifício. E na escola, Porque menina, que Bernardo é um anjo e aqui em casa é uma coisa de louco. toca o terror. Oxente! Porque o comportamento com os pais, ele muda.
Ele muda, É, ele sabe que a criança sabe até onde pode ir em cada é, ambiente e com cada pessoa. Então, exato. assim, antes de mais nada, a gente é mãe, né? A gente estimula, mas faz o que dá. Faz É o que importante dá, dizer, exatamente. não ficar nessa cobrança para não gerar uma frustração maior. Exato. E aí joga a toalha, quer saber fazer mais nada. Pá! Aí pronto, aí perde tudo, entendeu? Que conquistou. Né? Mas então, a Ava quer começar a rotina amanhã bem linda. Hoje faz uma listinha do que tem que fazer amanhã. E aí cumpre. Uma listinha enxuta. Pelo amor de Deus. É, porque termina que coloca um monte de coisa e não faz nada. Não, Deus me livre. Que mais? Sim, aí deixa eu ver aqui outra pergunta. Como meu filho brinca sozinho, você já falou. É, o home office já falou. Sim, aí tem um aqui que está dizendo que não está conseguindo acompanhar as aulas online, né? Porque não basta não ir para a escola, ainda tem que assistir a aula online. Não, e não é assistir aula online, a mãe tem que estar junto, né? Dependendo da Sim, criança, e não fica só. Então, como é que faz, né? Então, veja só, dependendo da idade da criança, a gente vai submeter essa criança a essa tela em excesso, né? Porque também tem isso, veja. Tem muita escola que tá com aula online somente para cumprir tabela, para garantir o salário da escola. E o que eu entendo, porque é tudo negócio, né? É tudo negócio. A dona da escola tem que pagar conta, tem que pagar funcionário e ela tem que estar trabalhando, ela tem que tentar, tá todo mundo realmente tentando se reorganizar nessa estrutura toda. Mas tem crianças de 2, 3 anos tendo aula online, sendo que a Organização Mundial de Saúde não sugere tela para essas crianças. Então, como é que faz? Né? A gente tem que ter, nós como pais, temos que ter o discernimento se está valendo a pena ou não. O quanto essa criança está aprendendo nesse momento de escola online e o quanto ela está sendo prejudicada, né? sim. De repente, eu não sei a idade dessa criança, mas de repente Ela conversar também com a não escola, botou. pois é, de repente conversar com a escola para saber se não dá para fazer um meio período, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, para deixar essa pessoa menos carregada, porque a mãe tá à beira de um colapso com essa história, porque tem que trabalhar de casa, tem que fazer terapia no menino, ainda tem que participar de aula online, Ficar um turno lá no frente do computador. não tem a menor condição. E a criança não produz, pô, não tem uma criança que fique 4 horas na frente de um computador, naquela bagunça que é 80 mil crianças dentro da sala, a professora, coitada, tentando botar ordem na casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente ver qual é a prioridade. O que é que essa criança está ganhando, o que é que essa criança está perdendo. E a família, Yane, porque não é só a criança. É a família, tem irmão, né? Até eu teve um Tem comentário aqui em você. relação a isso, né? Observe dificuldade de adaptação das atividades escolares nesse período, porque ainda Tá tem existindo. a questão Tá da existindo. adaptação, né? Tá existindo. E eu tenho uma aluna de mentoria que me falou uma coisa, menina, que eu só não chorei na frente dela porque eu preciso manter a linha, né? Mas eu choro muito depois que eu termino as mentorias aí. Mas ela me falou que no primeiro dia de aula online, o filho dela é não verbal, né? Como muitos aqui, foi pra cantar a música preferida. Primeiro A dia, criança cantar. todas as crianças cantando a música preferida. E o filho dela, que tem autismo, tava na frente da tela daquele jeito que a gente conhece, sem querer ficar, né? E você segurando a criança e a criança sem querer ficar, e você querendo fazer com que o seu filho ficasse ali, porque o seu filho não estar naquela aula faz com que você se frustre e a maternidade atípica venha na sua cara de novo, né? Tipo, tá todas as crianças lá, mas meu filho não tá porque ele não consegue. Então você já vem com essa culpa aí que não devia existir, mas existe. E aí a professora manda todo mundo cantar a música preferida. Cara, pelo amor de Deus, cadê empatia, cadê inclusão, né? E essa empatia, essa inclusão não vai acontecer se nós, pais de crianças atípicas, não botarmos a boca no trombone e realmente dizer, ó, velho, não tá legal. Essa atividade aí não foi boa, essa atividade não incluiu meu filho e a gente tem legislação de inclusão aqui nesse país, ainda existe, ainda precisa ser cumprida e não tá legal. O que é que vocês podem fazer para melhorar, para incluir meu filho aí? Porque ele não tá rolando. Essas atividades, elas precisam ser adaptadas para o meu filho. E precisam, é lei, é obrigação. A escola precisa fazer E você isso, sabe sabe? o que eu acho mais assim é porque, tipo, numa aula online o pai teve a oportunidade de ver o que é que estava acontecendo. E nas aulas presenciais que isso acontece e a gente nem sabe. Nem me fale que eu vou começar a chorar aqui de novo, mas porque é isso mesmo, pô. Entendeu? A criança tá lá só
bota o nome na lista, entendeu? Então eu acho que esse momento tá sendo muito bom para a gente ver coisas que a gente não via no comportamento do nosso filho, na falta de organização da gente, né, como família, e na questão da escola. Quanto essa escola que diz que é inclusiva realmente é, né? E aí batalhar por tudo isso, correr atrás. E quando essa pandemia acabar, pelo amor de Deus, todo mundo aqui que aprendeu sobre rotina continua, né? Para acabou, voltou ao normal e esquece não, porque pode acontecer de novo. E a rotina é dinâmica, muda, você entra de férias. Aí pronto, férias, mesma coisa. Pensa na quantidade de mentoria que eu dei em janeiro, porque a criança tá em fevereiro, porque nas férias a criança perdeu várias habilidades. Porque ficou na tela janeiro inteiro, né? Então, que esse momento sirva também de aprendizado e de lição para que a gente repense os nossos hábitos como família mesmo, né? Tem aqui uma pergunta. E nós pais temos que fazer a função do professor e incentivar para não perder o ano. Como colocar isso também na rotina? Ó, de novo, depende muito da idade da criança, mas assim, eu não acredito nesse negócio de perder o ano, não, sinceramente. Não, esse É ano não perder o... existe, não vai existir isso, não. Não, veja só, é perder o ano ou perder o juízo? Me fala. Entendeu? Tipo assim, é isso, pô. Tem que ser muito realista. A criança não vai perder o ano. Veja só, eu terminei, nunca reprovei nada. Fui vestibular, não passei. Pronto, fiz cursinho. Mais um ano. E se foi perder um ano? Eu falo, o que é um ano numa vida de uma criança de 5 anos? Entendeu? Tem de 6 anos, não existe isso, pô. Tem pessoas que reprovam um ano porque não conseguiu fazer a escola direito e pronto, tá aí advogado, médico, não sei o quê. Então, assim, tipo, Sim. a gente tem que pensar nisso, simplificar a vida da gente, que não tá fácil não, pô. A vida não tá fácil, entendeu? Mas a gente precisa simplificar. Com a rotina, a organização, lista de prioridades, é isso. Aí ele ainda colocou aqui, ó, com 3 filhas com aula online, coloquei o pé no freio das cobranças. Que momento, imagina, 3 filhas online, cada um no computador, no tablet, no celular, para dar Mulher, aí para administrar. é pau, só rindo mesmo, viu? Só rindo. Não, e aí pior, aí depois, pronto, aí você já tá tão estressada com aquilo, aí pronto, aí deixa todas as crianças o dia inteiro também na tela e tipo, dane-se. Só que aí já tá nessa história o quê? 4 meses? Quanto tempo vocês estão assim no Brasil? Porque aqui já eu perdi as contas também. Final de março. Aqui, eu acho que começou final de março, já Pedro já não estava mais indo para a escola. Pronto, 5 meses. Aqui, ó, minha amiga que tem um filho TEA está passando por esse problema. É primeiro ano, 4 horários de 40 minutos. Imagine você manter umas crianças sentadas na frente de uma tela, 4 horários de 40 minutos para ser alfabetizada. De quantos anos? Primeiro ano deve estar com 5, 6 anos. Tá, já tá errado aí, porque a Organização Mundial de Saúde fala que a criança nessa idade, ela só pode ter acesso a 2 horas de tela por dia. Duas. Primeiro ano do fundamental, normalmente a criança está com 6 anos, né, para ser alfabetizada. Então pronto, beleza, 3, vamos lá. 3 horas. E a Organização Mundial de Saúde sugere 2 horas, né? Mas com intervalo de 20 minutos, tá? Não é assim 2 horas seguidas, não. É tipo 20 Uhum. minutos, parou, 20 minutos, parou, 20 minutos, parou. Por quê? A gente tá com o nosso olhar muito curto aqui, né, na tela. E a Organização Mundial de Saúde sugere que esses 20 minutos aconteçam porque a criança precisa se alongar, a criança precisa fazer exercício, atividade física, pelo menos andar, que seja pular, jogar uma bola. A criança precisa esticar o olhar. Ele usa mesmo essa palavra, esticar o olhar, porque a gente tá aqui, né? A gente precisa ver o todo. Então, a criança precisa dar pausas. Então, esse formato que está acontecendo não está de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde sugere para as crianças na cidade. Inclusive, Muito até minha mãe delicado. foi num oftalmologista essa semana e ele disse, né, que tá todo mundo aumentando o tempo de tela. Então, tá tendo muita questão de ressecamento de olho, a pessoa É, tem que ficar lubrificando. Então, imagina, se um adulto tá tendo, imagina uma criança. Que às vezes, exato. muitas vezes elas ficam muito próximas, né, É, da tela. exatamente. Exatamente. Não, e eu falo por mim também. No final do dia, meus olhos estão queimando, porque eu trabalho online. Eu trabalho, se eu não estou aqui no celular, eu estou aqui no computador, No né? computador. Então, a gente tem que se policiar muito também em relação a isso. Quando Aqui, puder, dar uma ó. relaxada. Aqui falando também que a criança está apresentando estereotipias que não apresentava já fazia tempo.
Essa questão das comportamento, né? estereotipias e ecolalias é bem comum, porque eles ficam naqueles vídeos, eles ficam falando, né? Depois o que é que a música, o que é que o personagem estava falando. E é Tá comportamento, muito comum. a criança está colocando para fora, né, o que ela tá, a necessidade emocional dela, né? Ela tá ali, totalmente comportamental, e a gente precisa, tipo, cortar o que está gerando esse comportamento, né, inadequado, e tentar trabalhar para diminuir, porque é isso que está acontecendo, cara, a gente está, tipo, apagando um fogo, né, na verdade, e aí, Sim. apagando um fogo aqui, mas criando outro, porque a gente tá, tipo, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, tá na loucura, a minha rotina tá uma bagunça, vou botar meu filho na tela. Mas aí daqui a 3 meses a gente vai ter que trabalhar essa tela. A gente vai ter que tirar essa criança dessa tela. A gente vai ter que diminuir essa quantidade de tela. Né? Porque É porque o não ideal tem. também não é tirar de uma vez, né? Porque aí vai ser pior. Então, mas na verdade eu tirei de uma vez, viu? Não foi Eu pior, acho não. que tirar de uma vez vai, tipo assim, é mais difícil. Eu acho que é mais rápido e mais doloroso. É aquele negócio, você quer mais rápido e mais doloroso ou você quer mais devagar e que vá doendo menos? Eita, que resposta. Que resposta difícil, mas assim, foi. Inclusive, aconteceu, né, o movimento zero tela. Eu fiz, né, vou tirar a tela dessa criança e é agora que ele tava com sono terrível, foi horrível. Passou uns 4 dias, o Bernardo desesperado aqui em casa. Tem uma cena de um desenho que ele assiste que fica apagando e acendendo na luz. Menina, eu não aguentava mais ele fazendo isso. Ele não podia ver uma lâmpada, ele ficava tique, 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 assim, sabe? Tipo, desesperado, movimento repetido. Aí a Peppa ia para o dentista, eu tava trabalhando, ele vinha, abria minha boca, porque a menina tava no dentista. Um desespero. Aí a gente resolveu tirar e foi de vez. E aí eu comecei, né? Não, zero tela, zero tela. Quando eu vi várias outras mães no meu Instagram se tocaram. Né? Tipo, cara, eu também posso. Meu filho tá na tela, mas ele não precisava estar naquele momento. Ele tá porque eu quero que ele esteja, né? A gente tem que assumir essa responsabilidade. E aí, quando eu vi, virou um movimento. E aí, o movimento Zero Terra virou um módulo dentro do curso. Então, eu ensino as famílias a diminuírem o tempo de tela. Se quiser tirar, show, maravilhoso. Mas eu acho que a gente precisa entender qual é a prioridade. De novo, né? Qual é realmente o momento que não dá para a criança ficar sem a tela? Por exemplo, no começo a gente tirou legal, zero, para fazer o detox e foi tenso, mas aí, hoje em dia, ele assiste. Hoje ele assistiu, né? No final de semana ele assistiu no carro, porque a gente fez uma viagem mais longa de carro e ele ficou muito tempo no carro. Tem vários brinquedos para antecipar, para não dar logo o desenho, né? Mas teve uma hora que a gente teve que dar e pronto, ele assistiu no carro. Então, tem lugares, a gente escolhe as nossas batalhas. Por exemplo, supermercado. Se o Bernardo for no supermercado, ele vai entrar em pânico. Então, o supermercado é um lugar que eu dou o celular a ele. Mas aí, se eu sei que naquele dia eu vou no supermercado, eu vou evitar as telas em casa. Uma questão de planejamento, mais uma vez, né? Tipo, não, ele. Pronto, ontem ele não assistiu tela de jeito nenhum, porque hoje eu sabia que ele ia assistir tela de manhã, porque eu queria fazer nada, né? Então, assim, tudo parte da organização, da rotina do planejamento. Uhum. E outra coisa aqui também que falou importante, né? Precisamos exercitar nossos filhos, eles ficam estressados também, que nem a gente. Aqui passam comendo de ansiedade, que essa questão da ansiedade, né, gera a compulsão alimentar. Então, o menino o dia todo pedindo para comer. Ah, é. E a gente fala isso na brincadeira, ah, meu Deus do céu, meu filho não para de comer. Mas isso é um comportamento, E não é né, só que a criança, está. não, né? Todo mundo tá engordando. Assim, eu não engordei, não. Mas Eu muita engordei. gente está engordando nessa pandemia. Eu engordei, mas eu engordei bonito e eu comecei a fazer personal e eu tô lutando para fazer, porque eu não tô conseguindo fazer não amanhã. Eu não vou mentir, que tá sendo difícil para mim. Então, olha, uma coisa que eu tô tentando implementar, uma rotina nova que eu tô tentando implementar e tá sendo muito difícil é a tal do exercício físico em casa. Mas eu vou chegar lá. Mas as crianças não param de comer porque estão ansiosas, entendeu? E aí fica nessa, a gente precisa se organizar. Tipo, é, 20 minutinhos do dia, para, liga uma música e dança com a criança. Vai ser massa, vai ser um momento de interação, de conexão. Coloca uma música animada. Não precisa ser música da criança, bota um rock and roll, sei lá, um pagode, né? Qualquer coisa e dança com seu filho. Vai ser um momento massa para vocês. E ele vai se divertir. Se é uma criança que não anda ainda, não tem problema. Senta no chão e sacode ele. Se é uma criança que não anda Uhum. ainda, pega ele no colo e balança os braços dele, né? Tipo, a gente consegue, tipo, adaptar
para cada realidade da família, né? Mas é muito importante que a gente se exercite, não só a gente, como as crianças também, né? Aqui em casa eu tô tentando, agora, né, que flexibilizou um pouco aqui na minha cidade. Então, assim, eu moro num prédio, no nono andar. Então, várias vezes eu desço de escada com o Pedro, os 9 andares. Ele já chega lá embaixo já com as perninhas aquecidas, né? É, Aí, aí eu tô tentando dar uma volta no quarteirão com ele, de mão dada, para ele acostumar. Assim, com o sim, movimento da rua, com o movimento sim. do carro. Porque não é, pra gente pode não ser muita coisa, mas pra criança que tá esse tempo todo dentro de casa, pra ver carro 5 meses é uma passando, pra vida. ver. Exatamente. Então, assim, e mesmo em casa tem como a gente adaptar, né? Algumas Tem, atividades de fazer circuito. Eu falo muito essa questão de atividade motora ampla, é, de montar é, alguma coisa com o que tem em casa, com sofá, com almofada, isso. para não deixar a criança parada. Porque é muito É, importante. É tirar ela um muito. pouco do ambiente, né? E tentar movimentar de alguma forma. É. No que Aqui na der, dentro Irlanda, das possibilidades, né? lógico, né? Aqui na Irlanda, a sugestão é de que pelo menos a criança brinque 2 horas ao ar livre por dia. 1 hora de manhã, 1 hora de tarde. Isso para tudo, para qualquer momento, rotina, pandemia ou não. Porque sim, tem impactos importantes, né? A criança está no auge do desenvolvimento dela, né? Ela precisa sim, se exercitar, enfim, para inclusive ampliar o repertório dela de aprendizado em relação a tudo. Quando a criança se exercita, ela recebe mensagens que podem melhorar o cognitivo, a coordenação motora Sim, fina, a comunicação, né? Tudo tem muita relação, né? sim. Então, eu acho que a gente precisa realmente partir desse ponto aí da organização mesmo, não tem pra onde correr, não. Tem gente que odeia rotina, não consigo falar de rotina, não tem como, vai ter que ouvir falar de rotina, porque não dá, não. Cara, o nosso dia é uma rotina. A criança tem hora Sim. para ir pra escola, aí na escola ela come, aí tem hora para comer, tem hora para parquinho, aí tem hora para ir embora, tem a hora da prova, aí tem a hora da terapia, tem a hora do médico, tem a hora do almoço, da reunião, e por que agora não vai ter hora para as coisas? Porque agora vai ser, não, deixa pra lá, a vida me levar, maternidade é real. Não, cara, não, vamos assumir a nossa responsabilidade como cuidador, como principal pessoa responsável pelo desenvolvimento dessa criança. E o Com principal escola sem interessado, né, escola. na evolução dela, né? Exato, com escola sem escola, com terapia sem terapia, com férias, com aula, não importa. Pai e mãe é o principal responsável pelo desenvolvimento da criança. A gente precisa de uma Sim. rede de apoio porque a gente não vai carregar isso nas costas. Não, né? A gente se fala, né? É preciso uma aldeia para educar uma criança. E é verdade. Mas a gente tem que tomar a nossa responsabilidade para a gente. Né? E se conectar com o terapeuta, se conectar com o pediatra, se conectar com o neuro, ir para as terapias, ir para as consultas, sabendo o que, é que a gente quer saber, sabendo o que, que aquele exame pode trazer para a criança de benefício, o que, é que aquele exercício que aquele terapeuta está fazendo está trazendo de positivo para o meu filho e como eu posso adaptar isso em casa. Né? Vamos tomar Hum, essa responsabilidade para a gente e fazer isso um novo hábito. Né? Acabar a pandemia, continua. Porque a gente sim. precisa entender que nós somos o principal, né? O pilar, o elo. Inclusive a pessoa que consegue, a pessoa Que tem um principal em vínculo, relação né? O principal vínculo. ao vínculo. Exato. Que tem um vínculo, sou eu que sou mãe, que converso com a professora, que converso com o neuro, que converso com o TO. E aí eu posso trazer informação importante para todo mundo que participa nessa equipe multidisciplinar que cuida dessa criança, né? A gente precisa tomar essa responsabilidade para a gente mesmo. Aqui, ó, tem uma frase que falaram aqui. Eu lembrei de uma frase que Fátima disse numa live. Ai, cadê? Subiu a frase. O milagre acontece quando os pais não desistem. Eu acredito e levanto a bandeira de que os pais são os principais e primordiais terapeutas. Inclusive, dia 1º de setembro, eu vou fazer uma live com Fátima falando sobre isso, né? O papel dos pais dentro Quem é do Fátima, contexto. menina? Fátima Kwan, ela é uma ativista. Na verdade, ela mora na Holanda, só que ela atua muito aqui no Brasil. Faz parte da Reunidas, que é uma organização que tem aqui no Brasil que levanta muito essa bandeira. Eu vou fazer uma live com ela no dia 1º de setembro, falando Que exatamente massa, sobre isso. pô. Vou Assista a assistir. live. Vou assistir. Eu vou Marina, estar de olha só, pé, mas eu vou assistir. nosso tempo está acabando. Ai, meu Deixa aí Deus. seus últimos recadinhos para as pessoas em relação à rotina, fora comprar o seu curso.
que tá tudo lá. E assim, eu queria agradecer, né, por você ter feito essa live hoje, porque tinha várias alunas aqui do grupo de orientação e com certeza vai ser muito proveitoso para elas. O Pois que é, você falou aqui. eu costumo dizer que não adianta nada a gente ter uma lista de brincadeira para os nossos filhos sem saber como colocar isso em prática, né? Oi? Essa é Júlia, Marina, você não conhece ainda. Já tá Não aqui assim, né, ao esperando. vivo. Eu tô escutando essa palavra. Pronto. Tá com fone de ouvido? Eu tô com fone e ela não tá ouvindo. Mas vai lá, termina para você se despedir. Então, é muito importante a gente saber disso, porque não adianta nada a gente ter uma lista de brincadeira, né? 500 milhões de brincadeiras salvas no nosso celular, né? Que a gente tem, vem uma atividade em massa, a gente salva, mas a gente não consegue colocar em prática, porque a gente não acha, a gente não consegue, não encontra tempo na nossa vida para isso. Então, gente, a primeira coisa que eu preciso dizer a coisa mais importante que eu preciso dizer para vocês nesse momento é se planeje e não tenha medo disso. Não ache que a rotina é um bicho de sete cabeças. A rotina está aqui para te ajudar. Criança Sim. precisa de rotina. Quando a criança tem uma rotina, um ambiente estruturado, ela consegue reagir melhor ao dia dela. Ela fica menos ansiosa. E você também, não é só a criança. Quando a gente sabe o que vai acontecer no nosso dia, a gente fica menos ansioso. A gente tem a sensação de que a gente está conseguindo, sim, fazer a nossa demanda e as nossas obrigações. Então, eu convido todo mundo aqui para se matricular nesse curso. É a minha segunda turma. Eu não vou abrir turma esse ano mais, porque é um trabalho muito grande colocar essa aula no ar, esse curso no ar. Então, não vai acontecer esse ano novamente. Então, no Rotina Estimulante, eu entro em detalhes em todos esses assuntos, não só na teoria como na prática. Trago vivências e trago estudos científicos, enfim, é um curso muito completo. Então, quem quiser, as vagas estão abertas até hoje, às 23h59. Hoje é o último dia, de meia-noite. E o link para se inscrever está no meu perfil. Se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar alguma coisa específica sobre o curso, vem conversar comigo no direct. Lembrando que eu estou na Irlanda, são 1h30 da manhã, então eu não vou ficar muito tempo lá acordada. Então, se você tem uma pergunta para me fazer, vai agora me perguntar, que eu vou tirar minha maquiagem e vou dormir. Eu não vou esperar, não. Dormir 2 dias seguidos às 4 da manhã não dá. Não dá. Mas enfim, Anne, muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse assunto que eu adoro, né? E é isso, vamos marcar outras lives aí pra gente conversar sobre os assuntos importantes para os pais de crianças atípicas especificamente. Exatamente. E é isso, pessoal. Vou encerrar a live, vai ficar salva para quem não pôde assistir hoje, ter a oportunidade de assistir depois, tá bom? E obrigada. Cadê o print, Marina, que você faz a pose do print? Pois é, menina, cadê? Tira essa pergunta aí, porque não foi uma pergunta. Cadê? Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pose aqui, eu e a Anne vamos fazer uma pose, vocês vão dar um print, compartilhar no seu A cara dela, esse stories. print. Compartilha no teu stories. Eu me passo, né? Vamos lá que vai acabar. A gente vai fazer uma pose, vocês vão tirar um print, aí vai compartilhar nos teus stories e marcar a gente e falar o momento da live que vocês mais gostaram. Preparado, combinado? Eu quero ver todo mundo compartilhando aí. Vai, Anne, faz uma pose bem bonita. Das 3 e já. Ai, meu Deus. Vai. Eu não sei fazer pose igual a você, filha. Você já tá acostumada com isso. Olha as poses dela. Tiraram print. Menina, tem que parar, esperar o povo fazer o print. Ah, tá. Fica na pose. Olha o print, galera. Tirou? Acho que já foi. deu tempo, né? Então é isso, gente. Boa noite. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Marina. Beijo. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau.